Uma das características de uma igreja fiel e verdadeira ao Senhor Jesus é aquela que ensina a palavra do Senhor Jesus. Amém. Porque um povo que é instruído é um povo que dificilmente é enganado. Amém? Amém. Vamos então ler o evangelho que escreveu João, capítulo 21, versículos do 15 ao 17. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Todos juntos. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Nós estamos falando nessas terças-feiras a respeito do crescimento da igreja. E quando nós tratamos do crescimento da igreja, nós não podemos deixar de mencionar a figura do pastor. Os bons pastores conseguem manter o rebanho e até atrair mais ovelhas para o rebanho. Amém. Mas os maus pastores, eles têm a capacidade de dispersar o rebanho do Senhor. Nós iremos falar um pouco nesta noite sobre a importância da figura do pastor. Interessante que aqui em João 21, Jesus quer ter um trato especial com Simão Pedro. E Jesus faz uma pergunta direta a Simão Pedro, porque Jesus queria que Simão Pedro lhe desse uma resposta além daquilo que era óbvio. É claro que Simão Pedro amava Jesus. Amém. A própria Escritura Sagrada nos traz diversos acontecimentos em que, quando foi necessário que a fé de algum daqueles discípulos fosse provada, Simão Pedro era o primeiro a se manifestar. Amém. Como no episódio em que ele viu o mestre vindo e tentou andar sobre as águas e depois começou a afundar. Mas em toda a Escritura nós temos provas mais do que contundentes de que Simão Pedro amava a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Interessante que Jesus pergunta se Simão Pedro o amava mais do que aqueles outros. Simão Pedro responde que sim. Jesus pergunta pela segunda vez e dá uma recomendação a Simão, e Jesus pergunta pela terceira vez. Jesus pergunta a terceira vez a Pedro, e Pedro se entristece, porque Pedro no seu coração sabia que ele amava Jesus acima de qualquer suspeito. Mas o interessante aqui, irmãos, é que quando Jesus aparece aos discípulos no mar de Tiberíades, os discípulos estavam pescando. Amém. Ou estavam tentando pescar peixes. Quando lá no chamado dos próprios discípulos, dos 12, lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus encontra Pedro e André pescando, ele diz assim: largue a rede e me segue, pois eu farei de vós pescadores de homens. Aleluia. Uma vez com Jesus, não podemos voltar atrás, porque algum ministério da parte do Senhor nos foi confiado.
algum departamento da parte do Senhor nos foi confiado, algum ministério da parte do Senhor nos foi confiado, alguma igreja da parte do Senhor nos foi confiado. E uma vez que nós dissemos sim a Jesus, nós não podemos voltar atrás, porque aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É como se Jesus quisesse dizer: Simão Pedro, você se esqueceu daquilo que eu te disse na beira do mar, quando eu te convoquei para ser pescador de homens. Aleluia. Amém. Mas Simão talvez estivesse pensando naquilo que o próprio capítulo 21, versículo 18 e 19 fala, porque diz assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Amém. E aqui no versículo 19, Jesus volta a repetir a ele: segue-me. Amém. Quando Jesus, irmãos, nos confia uma tarefa, quando Jesus nos confia uma igreja, quando Jesus nos confia um ministério, quando Jesus nos confia um departamento, quando Jesus nos confia uma zeladoria, Jesus não nos promete que será fácil. Jesus não promete mar de rosa e facilidade para ninguém. Ao contrário, aquilo que Jesus oferece em nossa caminhada é a cruz. Porque quando Jesus fala de que aquele que não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de ser chamado meu discípulo, a única menção, o único objeto que ele faz menção é da cruz. Amém. E nós sabemos que cruz não significa mar de rosa, cruz não significa que as coisas darão sempre certo. A cruz nos fala da dificuldade, a cruz nos fala da renúncia, a cruz nos fala de tudo aquilo que nós precisaremos enfrentar. Mas, quando Jesus aparece nessa terceira vez no mar de Tiberíades, tudo aquilo que ele havia falado cerca de 3 anos e meio antes, tudo aquilo que os discípulos haviam vivenciado com o Mestre, parece que haviam se esquecido, parece que havia sido deixado para trás. Porque às vezes na dificuldade da caminhada, na dificuldade do ministério, quantas vezes nós pensamos em desistir? Às vezes por uma dificuldade, nós pensamos em desistir do casamento. Às vezes por uma dificuldade, nós pensamos em desistir do namorado, da namorada, do filho, da obra. Mas nós precisamos voltar 3 anos e meio atrás e lembrar daquilo que Jesus disse: segue-me. Glória a Deus. A essência da igreja é crescer. Glória a Jesus. Amém. Amém. Mas a igreja ela crescerá em número e em qualidade a partir do momento em que nós entendermos o chamado de Jesus. Glória. Aleluia. Amém. É normal, irmãos, em nossa natureza humana, nós temermos as dificuldades, os obstáculos, as lutas, mas nós precisamos entender que quem nos alistou para a guerra foi Ele, o general de guerra. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus precisava ouvir de Pedro uma confissão de que realmente Pedro havia fechado com ele. Jesus, eu estou contigo até o final, aconteça o que acontecer. Aleluia. Nós precisamos estar com Jesus nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades, nas facilidades, no paraíso, no deserto, em todos os momentos. Nós precisamos estar com Jesus, porque em todos
está conosco. Jesus está contigo na aflição, Jesus está contigo na tristeza, Jesus está contigo em todos os momentos, na prova, na dificuldade, em todos os momentos Jesus está contigo. Aleluia, glória a Deus. E às vezes é necessário que Jesus apareça para nós tantas vezes quanto for necessário para que nós caiamos em si. Foi necessário que Jesus aparecesse a Pedro e olhasse Pedro cara a cara e conversasse com Pedro e tivesse de Pedro a confissão de que realmente ele o amava. Porque ele havia sido chamado para ser pescador de homens. E aí, quando Jesus ouve essa confissão de Pedro, Jesus deixa a Pedro uma outra recomendação: Aleluia, glória a Deus. apacenta as minhas ovelhas. Amém. E aí nós iremos ver ao longo desse tempo que os bons e os maus pastores, eles têm influência no bom ou no mau andamento da obra. Jamais algum pastor impedirá a obra, porque a obra é do Senhor. Amém. Glória a Deus. A obra é do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor, lá em Jeremias, Aleluia, glória a Deus. vai tratar da figura do pastor. Porque os pastores, eles são mordomos e despenseiros da obra do Senhor. Se eu perguntar ao pastor Ralph quantas igrejas ele tem, ele vai dizer: nenhuma. Embora ele lute para que a igreja do Senhor cresça aqui na terra, porque existe uma obra que a ele foi confiada. O irmão Alex, pela graça de Deus, está agora pastoreando um rebanho que não é dele, que é do Senhor. O ministério que nós temos não é nosso. O departamento que nós temos não é nosso. O louvor que nós temos não é nosso. A vida que nós temos não é nossa. A família que nós temos não é nossa. Tudo pertence a Ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e todo aquele que nele habita. Tudo é dele. Amém. Tudo é dele. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículos 11 até o 13. Glória a Ele Deus. mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade de fé e ao reconhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, Aleluia, glória a à Deus. medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados uns em rodas por outro vento de doutrina, pelo engano dos homens, como que astúcias que enganam frauduladamente. Glória a Deus, aleluia. E ele deu uns para pastores, apóstolos, ou seja, quem dá o pastoreio é Deus. Amém. Amém. É dádiva, é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Há muitos pastores sendo formados, mas pastor precisa ter vocação, precisa ter chamado, precisa ser dado por aquele que é o dono da obra, por aquele que é
muitos cursos para a formação de Graças a pastor. Deus. Aleluia. Uma coisa é você ser chamado, outra coisa é você ser formado. O seu chamado vem de cima para baixo, Aleluia. a sua formação é de baixo para cima, e ela jamais vai alcançar o céu. Ser pastor é ter vocação. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Interessante que o próprio Jesus é o pastor por excelência. Amém. Eu sou o bom pastor. Quando ele diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, significa que nós, igreja do Senhor, somos ovelhas do aprisco de Jesus. Nós somos ovelhas do aprisco de Jesus. Há muitos falsos Oh, glória a Deus. pseudo-pastores que tomam para si o domínio do rebanho, um rebanho que não é seu, um rebanho que é do Senhor. O pastor por excelência nós já temos, aquele que é dono de todo o aprisco, de todos os povos, tribos, línguas e nações, que um dia se reunirão nas mansões celestiais, sob a coordenação do sumo pastor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, glória a Deus. O pastor humano, ele é guardador, ele é administrador do rebanho do Senhor. Glórias a Deus. E ele prestará contas. Ele prestará conta do rebanho que está sob a sua tutela. Porque o rebanho não é seu, Graças a Deus, meu Deus. o rebanho é do Senhor.